dos Reis, capítulo 19, onde nós encontraremos o texto da nossa reflexão nesta noite. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, a partir do verso 7. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, a partir do verso 7, diz assim a palavra do Senhor. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que fazes? O que você está fazendo aqui, Elias? Vamos orar. Pai de amor e de bondade, graça e misericórdia, pedimos agora, ó Deus, neste momento, que a Tua palavra fale aos nossos corações, encontre lugar dos nossos corações, e que nós a compreendamos no nosso intelecto, na nossa mente, de forma que ela produza em nós frutos no nosso viver diário. E nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Quem ama não é indiferente. A Bíblia diz que Deus é amor. Deus não é indiferente em relação a nós, às nossas vidas, nosso dia a dia. De alguma forma, Ele está sempre operando, o tempo todo. Ele é um Deus de maravilhas e coisas grandiosas. Amém? Deus opera também nas coisas ditas comuns do dia a dia. Deus opera também até no silêncio. No aparente silêncio profético, Ele agiu. No período de 400 anos entre Malaquias e o Novo Testamento, a chegada de Jesus,
o Senhor esteve agindo. A questão é onde estamos esperando ver Deus agir. A tendência, por causa da nossa, muitas vezes, a nossa teologia errada, equivocada, é ver o agir de Deus somente nas coisas extraordinárias, nas coisas grandes, nas festas, mas nas grandes festas, nos grandes eventos, aí nós notamos, nós percebemos o agir de Deus, nos milagres. E por isso muitos dizem que hoje não há mais milagres, que os milagres cessaram, que isso é coisa dos tempos passados, que hoje cada um precisa se virar como pode, como dá, para poder dar conta das demandas, acomodar a realidade da vida com aquilo que ele crê. É verdade, meus irmãos, que milagres, tal como esses que nós vemos na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, hoje são raros. Havia um propósito específico para aquelas ocasiões específicas. No livro de Atos dos Apóstolos, a igreja está sendo formada. Você vê muitos milagres acontecendo. Havia necessidade de milagres extraordinários para que o povo tomasse conhecimento acerca de Jesus e da ação do Espírito Santo de Deus no mundo. Mas Deus é o mesmo, Ele não muda, Ele nunca mudou. E também não é verdade que havia milagres o tempo todo, não é isso. Jesus curou fisicamente a tantos, mas muitos outros ficaram sem a cura física. Em João 15, Jesus se dirige ao tanque de Betesda, um lugar onde havia um aglomerado, um amontoado de pessoas necessitadas de um milagre, de uma cura física, e o texto relata que Jesus curou um deles. Para Jesus, nem toda doença física era motivo de cura, mas toda doença espiritual era motivo da sua intervenção. Ele trazia o remédio para a doença espiritual contra o pecado, que leva o homem à morte eterna. Então, primeiro que milagre é para ser raro mesmo, senão não é milagre, no sentido etimológico da palavra, que significa prodígio, acontecimento excepcional, maravilha, algo extraordinário. Mas a Bíblia nos orienta a darmos graças a Deus em todas as coisas. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, a primeira carta, capítulo 5, verso 18, diz: deem graças a Deus em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Deem graças a Deus em todas as circunstâncias. Como faremos isso se não vemos Deus em todas as circunstâncias? Nas grandes e extraordinárias, mas também nas coisas comuns do cotidiano da vida. Se só o vemos nas grandes coisas, mas não nas comuns, é o filtro do nosso olhar, ou a nossa teologia, ou os nossos pressupostos que precisam ser corrigidos, ajustados. Esse texto que nós lemos é um texto que diz que o Senhor aparece a Elias para uma finalidade específica, um motivo específico, um vento extraordinariamente forte, diferente, um vento terrivelmente intenso, que de tão intenso, o texto diz, esmiuça a rocha,
quebrava as pedras. Você consegue imaginar um vento assim? Algo difícil até de pensar. É de fato algo grandioso, é raro, é algo extraordinário. Mas o texto vai dizer: mas o Senhor não estava no vento. Ao escrever dessa forma, a intenção do autor do texto, divinamente inspirado por Deus, é ir corrigindo o filtro teológico dos seus leitores. Depois do vento, um terremoto. Terremoto, por si só, não é algo normal, não é algo natural. Mas naquela região em que aconteceu, é algo absolutamente extraordinário, por ser improvável. Em Israel não há ocorrências de terremoto, não há propensão para esse tipo de fenômeno da natureza. Não é lugar de junção de placas tectônicas, é igual no Brasil. Não tem terremotos lá. Um terremoto naquele lugar é, portanto, algo extraordinário. Mas o texto vai dizer que o Senhor também não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Do nada, inesperado, súbito, um fogo espontâneo, algo realmente imprevisto, algo extraordinário. E o texto vai dizer: o Senhor não estava no fogo. Elias, alimentado por uma comida que Deus envia para ele, comeu, bebeu, e com a força desse alimento, caminhou 40 dias, 40 noites, coisa extraordinária, mas lá está Elias andando e se sentindo derrotado, esperando alguma manifestação sobrenatural de Deus, quando já era ele mesmo o milagre, já era ele mesmo o testemunho do poder sobrenatural de Deus, caminhando por 40 dias e 40 noites. Depois dessas coisas grandiosas, do vento, do terremoto, do fogo, depois de tudo isso, o texto diz: uma brisa suave, uma brisa murmurante, um murmúrio de uma brisa suave. Em outras versões, um cicio suave e tranquilo. Cicio é um suave som brando, continuado, sibilante. Sibilante é aquilo que sibila, quase que um assobio baixinho, pouco intenso, uma brisa. Não é sequer classificada como um vento, uma brisa. Mas isso é coisa comum. Isso é coisa absolutamente natural. Isso é coisa do dia a dia. Uma brisa. Não há nada de extraordinário nisso. Ocorre todo final de tarde. Todo dia, ao cair da noitinha, acontece essa brisa suave. É um lugar de muitas pedras, que de dia o sol batendo, aquecendo as pedras. É muito natural que ao cair da noite, comecinho da noite, essa brisa soprando nas pedras, ainda quente pelo sol, pelo calor do sol, e que levante uma brisa suave, murmurante, porque passa por entre as fendas das rochas e produz esse barulho. Isso sim é coisa do dia a dia, isso acontece todos os dias. Acontece e ninguém se admira, porque é coisa comum. O texto vai dizer: o Senhor estava nessa brisa. Se há alguma coisa que caracteriza a palavra de Deus, é a sua integridade naquilo que ela diz e ensina. Nas coisas mais comuns e triviais do dia a dia, o Senhor está presente. Louvado seja o nome do Senhor. No
pãozinho com manteiga em cima da mesa todos os dias, todas as manhãs. No copo de café com leite em cima da mesa minha e sua, todas as manhãs. Na refeição que fazemos todos os dias, refeição simples, no arroz com feijão. Às vezes até com uma mistura, às vezes sem. Nos alimentos mais comuns, num franguinho, num mucunzá salgado. Quem não conhece está perdendo. Eu já conheço. Uma delícia, uma polentinha, algo simples, simples e nutritivo. Nos temperos, tempero que dá no quintal, coisa muito comum. Aliás, o que seria da vida sem tempero? A vida seria absolutamente sem graça. A vida sem tempero é uma vida sem graça. Mas quem é que pensa nisso? Quem é que agradece por isso? Quem é que reconhece Deus nessas coisas tão comuns? São coisas simples demais. São coisas que você pega da terra, do seu quintal. Não se pensa quem é que faz a semente germinar por debaixo da terra de madrugada. E não valorizamos. Na maioria das vezes não vemos Deus agindo nessas coisas e todos os dias. Eu não sei cozinhar, mas eu gosto muito de ser um auxiliar de cozinha. Justamente para cortar temperos. A Fabíola sabe disso. O manjericão, o coentro, a salsinha, a pimenta, dedo de moça, a cebola, o alho, o aroma disso tudo misturado na panela fritando é algo extraordinário. Eu tenho quase vontade de chorar de tanta satisfação por essas coisas tão simples. Como que esses ingredientes combinam tanto entre si. E que coisa maravilhosa é ver como isso funciona tanto no nosso paladar. Para onde nós estamos olhando, querendo ver Deus agir? Mas ainda assim alguém poderá dizer, pastor, isso são coisas muito boas, sim, sem dúvida, mas não são coisas extraordinárias. Nas nossas refeições, nós precisamos fazer cada garfada valer a pena. Deus nos olhando do céu e se agradando de nós ao ver a nossa gratidão a Ele nas coisas simples, como seres dependentes dEle. Atitudes de reconhecermos a gratidão a Deus que é devida pelas coisas simples. Mas nós nem paramos para pensar nisso, porque são coisas comuns. O que eu aprendo sendo grato a Deus dessa maneira, dessas coisas, eu aprendo que uma refeição é algo sagrado, algo extraordinário. Mas normalmente nós não pensamos nos alimentos, comemos apressadamente, quantas vezes não oramos agradecendo a Deus, não oramos para agradecer as companhias à mesa, e chegamos ao final do dia e pensamos, hoje foi um dia comunzinho, foi bom. Tudo correu de forma normal, comum. Deus não está agindo no seu dia a dia? Não festejamos a Deus como nosso provedor no nosso dia a dia? Festejar às vezes um pedaço de queijo branco num pãozinho francês. E isso, pastor? Sim, isso. Comemos rápido, olhando muitas vezes para o celular para ver se tem alguma coisa grande acontecendo no mundo. Mas aquele significado singelo de uma refeição
nutritiva, nosso prato ali diante de nós, nem estamos atentos. E o apetite? Quem nos dá? O que adiantaria a mesa farta sem apetite? Preste atenção às suas refeições. Comer demanda atenção. Renda-se ao prazer dos sabores que você está comendo. Renda-se também e principalmente àquele que pode te proporcionar tal prazer. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos reconhecer o Senhor no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Eu li alguma coisa que eu achei muito interessante. Para conseguirmos degustar a nossa comida, nós precisamos estar com os sentidos apurados. Eu vou repetir, os sentidos apurados. Eu te pergunto, isso é ou não extraordinário? É. Pesquisadores dizem, Daniane, que os seres humanos possuem na língua cerca de 10.000 papilas gustativas. Eu vi isso no livro Viver é Comer. Se você quiser, você veja lá. São pequenas papilas gustativas, são pequenas saliências na superfície da língua, na qual estão situadas as células que percebem o paladar. Cerca de 10.000 papilas gustativas na língua. Isso é para você número suficiente para você entender a dimensão da tarefa que nós temos de degustar o alimento, experimentar com atenção, deleitar nos sabores, reconhecer o extraordinário de Deus nas nossas vidas, num simples prato de arroz e feijão? Hein, Luciano? É extraordinário. Eu me lembro quando criança, quantas vezes nós sentávamos à mesa para comer uma refeição simples. Arroz, feijão e ovo, um clássico da mesa do brasileiro. E sem nos dar conta disso, porque não sabíamos, não tínhamos essa informação, nunca tinha ouvido falar em papilas gustativas, mas hoje eu sei. As nossas papilas gustativas quase que urravam de alegria. Uma refeição tão comum, tão sagrada, ao mesmo tempo tão extraordinária, o Senhor que nos dá. Agora eu te pergunto, quando você vai para a mesa de refeição, você quer ou não sentir o sabor da comida? Mas você se preocupa em ter que encontrar e levar com você para a mesa esse seu equipamento gustativo? Ele tem que estar presente. Não só isso, ele tem que estar em boas condições para que você sinta os sabores. Alimentar-se saboreando e agradecendo a Deus também é aproveitar mais e muito melhor os momentos extraordinários que Deus nos proporciona na vida. Como é bom, de vez em quando, explorar algumas boas surpresas menos cotidianas, mas quão importante é saber se render ao prazer das coisas simples da vida. A satisfação de descobrir gostos pessoais, conhecer um pouco mais a si mesmo, mas ao final de tudo, procurar elevar a nossa forma de pensar e ver Deus agindo nas circunstâncias comuns da nossa vida. Isso valerá muito a pena. Ao final, o resultado dessa abertura, dessa correção das lentes com que vemos Deus agir, será de fato extraordinariamente bom e gratificante para cada um de nós.
Eu e você passaremos a reconhecer um prazer que nunca havíamos sentido antes e passaremos a perceber que ainda há muito a se descobrir por esse caminho com Deus, porque Deus age em todas as coisas, tanto nas extraordinárias, porque Ele é Deus infinito em poder, que não conhece limites, mas também age nas coisas mais simples e mais comuns do dia a dia. Costumamos adotar atitudes especiais para ocasiões especiais, mas o melhor é que nós adotemos atitudes que tornem qualquer ocasião especial. Nós temos da parte de Deus uma aliança maravilhosa, promissora, alentadora, em que Ele prometeu estar conosco e Ele não falha. No final do verso 13 que nós lemos, o grande profeta Elias está surpreendentemente deprimido dentro de uma caverna, com medo, fugindo, e Deus lhe aparece e diz para ele: Elias, o que você faz aqui? O que fazes aqui, Elias? Não diz para ele o que fazes aí, porque Deus estava ao lado dele. O escritor americano chamado Henry David, num dos seus livros, ele escreveu algo muito interessante, muito significativo. Ele disse assim: ao acordar todos os dias, preste atenção nisso, ao acordar todos os dias pela manhã, eu faço a mim mesmo 3 perguntas. Primeiro, o que há de bom na minha vida? Segunda, por quais coisas devo estar feliz hoje? E terceira, pelo que devo agradecer a Deus neste dia? Bom, feliz e agradecido. Nós podemos nos inspirar nesse exemplo tão bom. Não deixe que os valores que de fato são importantes para a sua vida sejam determinados por nada que não seja a graça de Deus que já te alcançou. Nada é banal demais para Deus, nada é simples demais para Deus naquilo que envolve os seus filhos. E se nós tão somente reconhecermos isso e submetermos-nos a Deus, Ele dirige a nossa vida e Ele interage conosco na produção da nossa própria história. Que Deus nos abençoe. Não espere que o culto tenha sido abençoado porque arrepiou, porque emocionou. O culto foi abençoado e foi abençoador porque Deus está presente e agindo no nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. Ele que alimenta os pássaros, Ele que veste os lírios do campo, Ele que traz o pão de cada dia para a nossa mesa. Deus está fazendo isso todos os dias. E não há um momento sequer em que respiramos que não seja o Senhor nos dando essa graça. Para onde estamos olhando, querendo ver Deus agir? Se for o caso, em nome de Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã, corrija o filtro teológico, corrija a sua teologia, mude as suas lentes, mude os seus pressupostos para ver Deus agir em todas as coisas. Mergulhe e esmiúce o cotidiano da vida com olhos maravilhados, com o coração agradecido e mente aberta para ver Deus agindo e fazendo isso o tempo todo na sua vida, porque Ele está fazendo, Ele está conosco, Ele está agindo. Anda e viva assim a sua vida, certos de que o grande porta-voz da presença de Deus é a teologia do cotidiano, a teologia das coisas comuns da vida, das pessoas comuns que Deus ama e das coisas
comuns que Deus usa. Que Deus nos abençoe. Essa semana eu sei que será para mim e para você uma semana extraordinária e sobrenatural, por ser uma semana comum. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Ó Pai, que alegria invade o nosso coração, ó Deus, em sermos mais uma vez ministrados pela Tua palavra. Pai, que a Tua bênção, a Tua graça, o Teu amor nos alcance, atinja os nossos corações, não apenas as nossas mentes, mas os nossos corações. Que os nossos pensamentos também sejam impactados acerca de quem é o Senhor na nossa vida. E assim sejam corrigidos de tal maneira os nossos pensamentos, que o Senhor realize em nós a Tua obra da maneira frutífera, à medida que nós vamos dando lugar ao Teu Espírito Santo, que haja nas nossas vidas, haja através de nós. E, ó Deus, nos abençoe a cada dia na compreensão da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.